Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, né? Com Renata Fã junto com o Ronaldo, da Cena e Cicinho, reagindo aí à convocação da seleção brasileira, que teve 5 jogadores do Flamengo, que foram Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, né? São jogadores aí que foram convocados para essa seleção, né? Lembrando que também poderia ter sido convocado Pedro, mas Pedro já voltou de lesão e não foi convocado dessa vez. Mas dessa próxima, provavelmente vai ser convocado. Vamos ver o que eles falaram aí nesse vídeo. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Aqui os nomes escolhidos. Olha lá. Ai, saiu do peito de novo. Os goleiros, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza, novidade do Corinthians. Defensores, Alexandro do Flamengo, Alexandro do Lille, é uma surpresa também, não tinha muita Mas gente eu acho que comentando porque esse enfrentou nome. ele, Renato, ano passado, o Real Madrid e Lille. é. E aí, 2 jogos e o Alexandre jogou muito bem. E ele deve ter ficado impressionado com isso, não é? O Beraldo, nós conhecemos bem aqui do São Paulo, agora no PSG. O Carlos Augusto, ex-Corinthians também. de lateral bom. Da Inter de Milão. O Danilo do Flamengo, que inclusive o Ancelotti conhece, sabe como é o sistema. Danilo que pode jogar hoje como zagueiro, como lateral, joga nas duas laterais, Lateral inclusive. melhor não, né? Não. Léo Ortiz do Flamengo continuou sendo chamado. Aqui me parece mais aquele Juan Rodrigo Caetano, não é? Mas merecidamente, tá jogando muito bem. Marquinhos do PSG, Corinthians. costumeiramente convocado. Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Agora no meio-campo, a volta do Andréas Pereira, que era uma tentativa do Palmeiras, inclusive, de contratação, tá no Fulham. O Andrei Santos, lá do Strasbourg. O Bruno Guimarães, do Newcastle. O Casemiro, Manchester United. O Ederson tá muito bem na Itália, lá na Atalanta. O Gerson do Flamengo. E aí no ataque, o Antony tá super bem no Betis, fazendo gols, aparecendo. O Ancelotti acompanha isso de perto. Teve um problema até pessoal, que não tinha muito a ver com futebol. E agora tá de novo aí em evidência. O Estevão do Palmeiras, mantido. É bom a gente saber que esse menino está no radar também do Ancelotti. O Gabriel Martinelli, ainda muito jovem, destaque do Arsenal. O Matheus Cunha, jogando com Vitor Pereira lá no Wolverhampton. Quem? Vitor Pereira. Não conheço. Rafinha do Barcelona. Rafinha fez uma temporada espetacular, então é um jogador que com certeza é radar constante da seleção. O Richarlison, que trabalhou com o Ancelotti no Everton, lá na Inglaterra, agora está no Tottenham, também foi lembrado. E o Vinícius Júnior, Real Madrid, e o Neymar fora talvez seja o grande assunto. O Ancelotti foi muito categórico, que ligou para o Neymar, conversou com o jogador, ele está voltando de uma lesão e vai esperar que o Neymar seja fisicamente melhor, com ritmo de jogo, com constância. Ronaldão, Hugo Souza tá aí, que era um sonho para muitos corintianos. Aliás, o segundo jogo da seleção será na casa do Corinthians. Eu quero mostrar para vocês aí, ó, o destaque dado pelas redes sociais e pelo site do Everton depois da vitória sobre o Newcastle do final de semana. O craque do jogo, Man of the Match, o destaque da partida pela equipe de Liverpool, a equipe azul de Liverpool, Carlos Alcaraz. Ele foi o melhor em campo, ele se destacou, a torcida ficou feliz. O Everton venceu na sua despedida da Premier League. É bom lembrar que ele chegou à Inglaterra no momento que o time tinha contundidos, não podia fazer contratações com grandes aquisições por conta de fair play financeiro e brigava para... não para fugir do rebaixamento, que não estava no grupo dos times rebaixados, mas estava perigosamente se aproximando. Então foi uma contratação de emergência necessária e ele voltou ao futebol inglês, tinha jogado pelo Southampton e se saiu muito bem. Deu assistências, gols, boas atuações, muito elogiado e terminou o seu período de empréstimo ao clube inglês pelo Flamengo. Agora, o detalhe, né? O Alcaraz, né? Ele foi emprestado numa condição em que o Everton teria que comprá-lo obrigatoriamente se atingisse metas. As metas envolviam o número de partidas pela Premier League como titular, ele atingiu, e também metas de assistências, gols, outros elementos, outros índices, né, que tinham que ser computados nessa avaliação. E ele não atingiu. Não atingiu todas as metas, atingiu parte. Então o Everton não é obrigado a contratá-lo. E o Flamengo não é obrigado a vendê-lo pelo valor estipulado, que eram 15 milhões de euros, tá? Com bônus que pode chegar a 19, que é próximo daquilo que ele custou, cerca de 20 milhões de dólares o Flamengo pagou. Então, atingindo esses bônus, ele vai devolver o que o Flamengo investiu nele. Não vai ter lucro na negociação se tudo correr bem, né?
Mas o Everton tem até o final do mês de maio para se manifestar se quer ou não o jogador. Terminou a temporada, o prazo termina no dia 31, que é sábado, ou na sexta-feira, último dia útil, né, para definir se quer ou não ficar com o Alcaraz. Se o Everton, tudo indica que vai querer. O Flamengo imagina que vai tentar pagar menos. Posição do Flamengo nesse momento é: se oferecer menos do que esses 15 milhões, mais os bônus, que podem levar a 19 milhões de euros, o Flamengo dirá: não, não vende o jogador. Porque ele acredita que propostas outras virão. Já houve sondagens e haveria interesse de outros clubes da Inglaterra e um deles faria uma proposta melhor, é o que acredita o Flamengo. Mas tudo vai depender o quê? De negociação. Então ele pode voltar ao Flamengo? Pode. Ele pode voltar ao Flamengo. Se o Everton não pagar o que o Flamengo quer e ninguém se propuser a pagar um valor que o Flamengo considere razoável, ele pode voltar ao Flamengo. É provável? Não, é improvável. O Alcaraz deve ficar no futebol inglês. É pouco provável a sua volta, mas é possível. É possível caso o mercado não absorva. Mas ele saiu bem. Inclusive, eu tive até contato com alguns jornalistas da Inglaterra para saber, e a impressão que ele deixou muito boa. Na imprensa, na torcida. Então, é provável que o Everton contrate o jogador. Se não, outro clube pode entrar no circuito e contratar, que é um jogador bom e barato para o futebol inglês. 15 milhões, podendo chegar a 19 na Inglaterra, é uma pechincha. Jogador de 22 anos, forte, dá assistências, gols. O Flamengo entende que ele é um jogador que atua em transição. O time que joga saindo em velocidade. O Flamengo não joga sempre assim. Preferencialmente não. Essa é a argumentação técnica do departamento de futebol, e aí eu falo do Boto, do Felipe Luiz, do departamento de futebol, para que ele tenha sido negociado. Eu discordo um pouco, acho que um jogador tão jovem pode aprender a jogar de outras formas, pode ser treinado, preparado para isso, aprimorado para jogar, não só em transição, mas também cadenciando o jogo, recebendo a bola, protegendo, tocando. Ele tem boa técnica, tem força física. Fala-se tanto jogadores com saúde no Flamengo, ele tem saúde. O cara é forte, faz gol de cabeça. Então é um jogador que tem potencial. Seria muito útil, acredito, se bem trabalhado. Mas o Flamengo não quis. Até porque, claramente, eles querem vender para ter o dinheiro para poder contratar outros jogadores com outras características. Ok, faz parte também. São apenas opiniões, que a gente tem que dar opinião também. Minha opinião é essa, qual é a sua? Eu acho que seria interessante tê-lo, mas deve ser vendido. Não vai ser um negócio extraordinário se for vendido, porque praticamente ele pode só devolver aquilo que o Flamengo pagou por ele. É um jogador que eu acho que faria sucesso aqui se tivesse tido com ele paciência e desse em tempo, mas então vamos ver. Quem está no comando da nave são essas pessoas que estão lá, o Boto, o Felipe Luiz, então eles é que têm que definir e tragar respostas interessantes com os jogadores que estiverem no elenco, aqueles que eventualmente forem contratados. O Flamengo vai em busca de mais jogadores. Mas o Alcaraz não deve voltar. No entanto, a chance ela existe. Vai depender do mercado, vai depender do Everton. Se o Everton oferecer 10 ao invés de 15, o Flamengo vai dizer. Tudo indica, né? Pelo menos é a posição de momento. Não, não quero. E aí, se não aparecer ninguém pagando uma grana que vale a pena, ele tem que voltar para o Flamengo. Mas o Flamengo quer vender o jogador, vai fazer um esforço para vender. Só não pode abaixar o preço. Já está barato demais pelo que ele oferece e pode oferecer. E, como eu já mostrei para vocês, terminou o ano em alta, a torcida feliz, gravando vídeo na rede social do Everton, agradecendo. Tudo isso teve nesse período aí, nessa última semana de Premier League. O Everton passou longe do rebaixamento, vai inaugurar seu novo estádio, mas é um clube que tem muitos problemas financeiros. Teve um novo dono que comprou o clube há poucos meses, não tem nenhum ano. Né, foi durante essa temporada, no começo da temporada que chegou agora ao seu final, no campeonato inglês. Então é um clube que tem que se equilibrar nas finanças. Mas não é um investimento tão significativo, né? 15 podendo chegar a 19 milhões de euros para um clube da Premier League que eventualmente queira contar com o Alcaraz. Vejamos, se ele fica no Everton, vai para outro clube e volta para o Flamengo. Essa terceira opção é a menos provável, deixando bem claro. Você gostaria de ver o Alcaraz de volta ao Flamengo e não vendido? O Flamengo recebe o dinheiro e compra outros jogadores ou traz ele de volta? Para você, o que seria o ideal? Dependendo do jogador que vem por aí, eu preferiria a volta do Alcaraz se eu fosse o gestor do futebol do Flamengo, mas eu não sou. Sou apenas um comentarista aqui, modestamente dando a minha opinião. E esse vídeo tem apoio da Gol. Informação, gente, Vinícius Júnior e Ancelotti estarão no Maracanã nessa quarta-feira para acompanhar Flamengo e Deportivo Táchira. E jogo que vai ter casa cheia, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. A diretoria espera aí pelo menos 63 mil pessoas presentes no Maracanã e eu espero um grande jogo. Independentemente dos desfalques, eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Deportivo Táchira, que, se não me engano, não venceu ninguém nesse grupo. Jogo mal demais, todas as partidas que eu assisti do Deportivo Táchira, um negócio horroroso, fraco, time fraco, sabe, time amador. Eu lembro que o Flamengo teve uma dificuldade absurda para vencer o jogo de ida lá fora,
1-0, foi porque o Arrascaeta fez uma jogada de craque ali, acabou fazendo um gol. Já considerei um absurdo e agora dentro do Maracanã não espero menos que uma vitória por 2 gols de diferença, sendo bem sincero. E o Vinícius Júnior e o Ancelotti estarão no Maracanã. O Ancelotti vai vai visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, antes de ir ao jogo, então vai curtir. Inclusive gostei da coletiva dele, de apresentação ali na primeira convocação dele. Gostei pelo fato dele não ter chamado o Neymar, tá certo. Enfim, a gente pode discutir outros nomes aí que ele acabou chamando, mas fora isso, seja bem-vindo ao Maracanã, Ancelotti, treinador da seleção brasileira. O Vinícius Júnior já é de casa, não precisa dizer seja bem-vindo, muito pelo contrário. Ele conhece muito bem aquele estádio ali, cada cantinho daquele estádio. E para o jogo, gente, Alan, Pulgar e Vinha podem voltar. Nessa quarta-feira a gente vai ter a definição aí no treino dessa terça-feira, no treino de hoje a gente vai ter essa definição aí envolvendo esses 3 atletas. Tomara que o Vinha volte, pelo menos para ficar ali no banco, sentir novamente o clima de um jogo, de concentração. Isso é bacana demais para um jogador que está desde o dia 11 de agosto sem entrar em campo depois de 2 lesões graves, cirurgia. Que ele volte e volte melhor ainda, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Galera, Alcaraz, vamos lá. O Everton emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador, tá? Deixa eu ler aqui o comunicado. No site eles falam sobre jogadores que estão no momento no elenco por empréstimo e qual é a situação desses jogadores. Sobre o Alcaraz, eles falaram o seguinte: o clube, no caso o Everton, continua as discussões com Charles Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro, até o final da temporada 2024-2025, ou seja, até o dia 30 de junho ele tem contrato com o Everton. E eles falam aí que estão debatendo com o jogador. Isso quer dizer que eles confirmam a informação que a gente trouxe. O Alcaraz ainda não bateu as metas. Se tivesse batido as metas, eles seriam obrigados, ou seja, não tinha por que conversar com o Alcaraz. Eles estão conversando com o Alcaraz. Por quê? Se o Alcaraz não bater a meta, ou as metas, eles vão analisar se vão comprar o jogador, se vão exercer a opção de compra. E por isso eles estão conversando com o Alcaraz. A informação que eu tenho é que o Alcaraz quer ficar, o Everton também quer continuar com o jogador e, obviamente, eles vão conversar com o Flamengo. O Flamengo está tranquilão. Repito o que eu falei no vídeo anterior, tranquilão. Porque se o Everton não quiser, outros clubes querem pelo mesmo valor da opção de compra junto ao Everton. Jorginho, galera, essa semana vai ter uma reunião do José Boto, Jorginho e o Arsenal. Verem o que falta. A questão é, o Jorginho será jogador do Flamengo. Só que nesse momento ele será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho. Ou seja, no meio do Super Mundial. O Flamengo quer ter o Jorginho para o Super Mundial. E por que não pode ter o Jorginho para o Super Mundial? Porque precisa da rescisão com o Arsenal. E por que o Jorginho ainda não rescindiu com o Arsenal? Porque o Jorginho tem valores a receber, bonificações a receber, e ele não quer abrir mão de tudo. E o Arsenal também não quer abrir mão do jogador assim. Beleza, você não quer abrir mão, então você vai ficar aí até o dia 30 de junho. A partir do dia 1º você pode ser de quem você quiser. E tá nessa. Verem, o Flamengo pode pagar. O Flamengo não quer pagar. Porque o Flamengo poderia chegar, beleza, Arsenal, a gente te dá um valorzinho aqui, você libera o jogador antes. Para que fazer isso? Sendo que o jogador vai ficar livre e vai ser atleta do Flamengo a partir do dia 1º, ou seja, por alguns dias o Flamengo vai pagar um alto valor? Não faz sentido. Então é por isso que o Flamengo vai se reunir com o Jorginho e com o Arsenal para tentar chegar a um acordo nessa situação. E para finalizar nosso vídeo, galera, vou trazer números aqui do Alexandro no jogo contra o Palmeiras, porque foi algo assustador, tá? 90 minutos jogados, 74% de acerto no passe, um drible certo, 2 desarmes, 2 interceptações, 8 cortes, 5 duelos ganhos de 9, 4 faltas. Gente, muita gente pode assim, caramba, os números são muito bons. E quem assistiu ao jogo pode ver o Alexandre jogando em altíssimo nível, calando a boca de muita gente que disse que ele escolheu o Flamengo porque ele não tinha mais espaço na Europa. Claro que ele tem espaço na Europa. É porque o Flamengo também é um clube que pode dar todas as possibilidades que um clube europeu daria para ele. Salário alto, visibilidade, briga por títulos, visibilidade para ser convocado para a seleção brasileira, tal como está acontecendo. Teve mudança de treinador e mesmo assim ele continua sendo chamado. Então é um jogador que merece muito respeito. E o do Rossi, gente, para mim foi o melhor em campo, tá? Eu votaria no Rossi melhor em campo contra o Palmeiras.
90 minutos jogados, 3 defesas, as 3 dentro da área. E quais foram? A defesa do pênalti, o rebote do pênalti e uma defesa no finalzinho do jogo do Flaco Lopes também dentro da área. Um pênalti defendido, 1,47 gols evitados, 3 bolas aéreas afastadas, um corte, 3 passes longos certos, 2 faltas sofridas. Gente, os números falam por si só. O Rossi está vivendo uma grande fase. E brincadeira à parte, o Rossi é argentino, para ele não ser chamado por Ancelotti? Óbvio que ele é argentino, óbvio, por isso. Tá bom, gente? Brincando aí, tamo junto. Um ótimo dia para vocês e fui! Então é isso, nação. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Falar um pouquinho sobre esse vídeo aqui. Vimos aí tanto os comentaristas falando sobre a volta de Alcaraz, como também a seleção do Flamengo, né? No Brasil, né? Que são convocados aí, que foi Wesley, Gerson, Léo Ortiz, Alexandro e Danilo, né? E também poderia ter ido Pedro, né? Mas Pedro tá voltando de lesão agora e não foi convocado. Mas só do Flamengo foram 5 jogadores, né? Algo surreal aí, né? Mostrando aí que o Flamengo tem sim uma seleção nas mãos de Felipe Luiz. E mostrou isso contra o Palmeiras, né? Quando venceu o jogo, né? Então o Flamengo aí tem muito, né? Potencial. E com esses jogadores aí, o Flamengo tem tudo para ganhar muitos títulos, né? Mas e aí, torcedor? O que vocês acharam sobre essa convocação aí? Você achou justa? Você gostou? Ou você queria que jogadores ficassem no Flamengo sendo poupados ali para os próximos jogos? Dê sua opinião aí, né? Visto que o Flamengo, o próximo jogo é contra o Deportivo Táchira, né? No Maracanã. Lembrando que é o adversário mais fraco do grupo. E o Flamengo vencendo de qualquer placar, o Flamengo ele se classifica aí para as oitavas da Copa do Libertadores, né? Mas tem que torcer para que a LDU ganhe, porque se a LDU ganhar, o Flamengo pode se classificar em primeiro, né? Mas se o Deportivo Táchira empatar ou ganhar, aí o Deportivo passa em primeiro. O Flamengo tem que torcer aí para poder passar em primeiro, para enfrentar o segundo time mais fraco do outro grupo, né? E aí fica mais fácil o Flamengo se classificar para as quartas de finais. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.